Bem, é sempre um desafio, é um privilégio, um desafio poder falar na semana interdisciplinar, porque as minhas disciplinas são sempre complicadas de casar com os temas das semanas, né? São temas falando da igreja do presente e eu sempre estou falando sobre a igreja do passado. Então, é um exercício mental, né? Poder falar a respeito disso e tentar, de alguma forma, concatenar os temas que nós temos diante disso. Bom, falar de relíquias do passado, né? Então, fazer uma análise sobre as relíquias cristãs, lembrando que esse é uma adaptação de uma palestra que ministrei no início do mês, lá no Museu de Arqueologia Bíblica, né? O Israel estava lá, então algumas coisas vão ser daquela palestra, mas trazendo para os nossos dias. Então, quero falar rapidamente, né? E esse é o grande desafio, falar rapidamente de temas complexos dentro do tempo que nós temos aqui. Então, vamos engatar aí uma segunda, colocar o pé no acelerador, porque temos muita coisa para falar aqui no tempo que nós temos. Então, o tema serão relíquias, não são essas relíquias, desculpa, relíquias erradas. Vamos falar sobre relíquias do passado, como proteger a igreja protestante de velhas práticas com novas roupagens. Okay? Então, será que nós temos relíquias contemporâneas? Estou falando da igreja protestante, né? Muito da história das relíquias cristãs, elas pertencem, digamos assim, a um período pré-reforma, mas dentro do contexto do catolicismo, as relíquias ainda são aceitas e ratificadas pelo catecismo da igreja. A pergunta é se existem relíquias dentro do contexto protestante. Então, todos os exemplos que eu utilizarei nessa apresentação, eles estão com a identidade dos pastores, líderes, nomes de igreja preservados, porque o que eu quero abordar aqui é o conceito e não as pessoas. Com certeza você não conhece nenhum desses personagens que vão aparecer aqui, mas a ideia é só a gente poder falar sobre o paralelo dentro da história da igreja cristã e o nosso presente. Vamos lá, então. Bom, quero começar então com o conceito de relíquia, né? O que quer dizer relíquia em termos conceituais, segundo o Dicionário do Patrimônio Cultural do IFAM, diz o seguinte: considera-se relíquia qualquer objeto que teve contato com algum personagem religioso, histórico, mítico ou de um passado longínquo, podendo ser o próprio corpo ou seus restos mortais, objetos pessoais ou até mesmo aqueles que testemunharam determinado acontecimento religioso ou histórico. Além disso, a sua sacralidade ou aura se manifesta também por contágio, de tal modo que um objeto comum, ao entrar em contato com um objeto relíquia, pode ser alçado ao estatuto de relíquia. Foi o cristianismo que, ao difundir o culto dos santos, levou as relíquias ao seu apogeu durante a Idade Média. Ok? Então, em termos de conceito, peguei um conceito neutro do Instituto, do Dicionário do Patrimônio Cultural, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional, só para a gente não ficar no âmbito religioso. Oi? Está muito... Bom, o interesse por essas relíquias ele sempre esteve presente ao longo da história do cristianismo, desde o início até o presente, como veremos a seguir. Tá? Então, a gente pode rastrear o culto às relíquias desde da patrística, passando pela Alta Idade Média, pela Baixa Idade Média, período moderno, e, em consequência, essa vai ser uma das razões pelas quais a reforma protestante vai acontecer lá no século XVI, a eclosão e o aumento exponencial de relíquias durante o período das cruzadas ao Oriente. Tá? Alunos aí de História da Igreja Medieval verão isso nas próximas semanas. Tá? Não chegamos lá ainda. Bom, no período do cristianismo antigo, né, na patrística, os fiéis eles valorizavam o túmulo dos mártires, objetos ligados a eles. E quero citar aqui rapidamente, então, só para ilustrar, um trecho de um documento, né, a Carta da Igreja de Esmirna sobre o mártir São Policarpo, que foi um dos discípulos do apóstolo João, então, muito próximo ali dos acontecimentos que tocou ali, de fato, né, a paixão e ressurreição de Cristo. Né? Quando o inimigo viu a maravilha de seu martírio, sua vida irrepreensível e agora sua coroação, com a imortalidade, fez o máximo para nos impedir de manter qualquer memorial dele ou tomar posse
de seu corpo sagrado, destaque meu em vermelho. Mais tarde recolhemos seus ossos mais preciosos que joias e mais purificados que ouro e os colocamos em um lugar apropriado onde, se o Senhor quiser, celebraremos o aniversário de seu martírio todos os anos com alegria e júbilo. Então aqui a gente começa a perceber que dois elementos vão ser fundamentais para alçar esses personagens a uma sacralidade post-mortem, né? Uma sacralidade após a sua morte. Primeiro, a paixão, morte e ressurreição de Cristo e o martírio dos cristãos a partir da perseguição que vai acontecer dentro do contexto do Império Romano. Então, a morte por martírio alça esses personagens a uma outra categoria de personalidades, né? E aí, assim, eu não tenho tempo para falar de toda a base bíblica que eles vão se utilizar, né? Toda a exegese que vai ser feita nesse primeiro momento para legitimar esse tipo de prática, né? De transformar os túmulos desses homens e mulheres em memoriais, pontos de peregrinação e outras coisas mais. Na Igreja Imperial, pós-Constantino, a partir do século IV, o que nós vamos ter é uma expansão desse movimento das relíquias, né? Então nós temos um exemplo muito importante aqui, que é Helena, mãe do imperador Constantino o Grande, que recebe uma visão, né? E essa questão da visão é bem interessante, né? Porque quero falar de uma visão que ainda bem que ela não se concretizou, porque se nós estamos aqui no dia 25 de setembro é porque a visão falhou, né? De que Jesus voltaria ontem. Então, né? Não sei se você sabe disso, mas mostrarei na sequência, né? Então ele tem uma visão de que a localização da cruz de Cristo, né? E Helena vai até Belém, retira uns fragmentos de madeira e se atesta que aquela madeira é de fato a cruz verdadeira, né? Utilizada na crucificação de Cristo. Por isso, Helena é representada sempre com a cruz e aqui na foto ao lado você tem um fragmento de madeira que é atribuído à cruz de Cristo, tá? Aqui uma outra imagem, né? O relicário com a relíquia no seu interior, né? Mas os estudos apontam que foram tantos fragmentos de madeira atestando serem partes da cruz de Cristo que daria para recompor a arca de Noé com tantos fragmentos de madeira que vêm do Oriente como sendo verdadeiro. Porque, de fato, historicamente, arqueologicamente, nós não podemos atestar a veracidade de nenhuma dessas relíquias, né? Isso é uma questão de fé e não uma questão científica. Passando pela Alta Idade Média, né, século VII até o século X, esse comércio começa a acontecer. A partir da transição entre Oriente e Ocidente, muitas coisas começam a ser trazidas do Oriente como sendo relíquias dessas personalidades, né? E os relicários vão ficando cada vez mais rebuscados, né? Então, você pode imaginar o que tinha nesse relicário aí em formato de mão. É um fragmento do osso da mão de um determinado santo atribuído para a igreja, né? No outro relicário, você tem um fragmento de madeira, um prego e um pedaço de osso também, tá? Então era mais ou menos esse o formato do que vai acontecendo, vai se transformando numa técnica de comércio, e isso vai evoluindo, né? Cofres de prata dourada para guardar os ossos dessas personalidades, né? E aí nós vamos avançando. O período áureo das relíquias será o período das cruzadas, por causa do grande comércio entre Oriente e Ocidente que vai acontecer. Além do comércio da Terra Santa para o Ocidente, nós vamos ter em 1204 a Quarta Cruzada em Constantinopla, onde os cruzados, ao chegar em Constantinopla, uma cidade cristã, a cidade vai ser saqueada pelos próprios cristãos. Então, ou seja, o objetivo final da cruzada, né? Reconquistar Jerusalém para os cristãos. A gente começa a ver a partir da Quarta Cruzada que o objetivo principal das cruzadas era comercial, né? Ou seja, era saques, riquezas e outras coisas. Além disso, todo o comércio das relíquias que vai vir do Oriente para o Ocidente. E aí aqui, só para fechar esse período, falar rapidamente sobre o rei Luís IX, né, o rei São Luís, que vai trazer muitas coisas do Oriente, né, como relíquias,
com valores exorbitantes, né? O valor de 135 mil libras, que é o preço que ele vai pagar por um conjunto de relíquias, era mais ou menos a metade do PIB da França no período do século XIII. Então, só para você ver como isso era um comércio, de fato, monumental, né? E aqui tem alguma representação, né? Ele recebe a lança do destino, né? A cruz e a coroa de espinhos de Cristo aqui, né? E, de fato, até hoje, essas relíquias estão lá, né, numa capela bem rebuscada em Paris, né? Então, você tem dentro desse relicário os fragmentos da coroa de espinhos, né? No outro relicário, fragmentos da cruz. Enfim, né, a capela de Saint-Denis foi construída para guardar essas relíquias. Então, só para você ver a opulência, né, e a forma como o luxo que essas capelas tinham, né, para guardar o quê? Essas relíquias. Então, antes a gente falar que olha só que mentalidade, né? Não, a mentalidade da época, de fato, cria que todos esses itens são itens verdadeiros, né? Para a igreja do século XXI atestar a veracidade disso, teríamos que usar carbono 14 e outras coisas para tentar se aproximar da veracidade disso. Não é feito porque aí agora entramos num paradoxo, né? Se fizermos, muitos desses fragmentos serão destruídos, porque o método do carbono 14 ele é, de certa forma, invasivo e esses fragmentos são extremamente pequenos. E o outro tem o perigo, né, de se passar o carbono 14 e se atestar que são falsos. E aí, como é uma regra de fé, você está mexendo com a questão de fé da cristandade, de parte da cristandade, né, que usa e adota esse culto como algo válido dentro da sua cosmovisão. E, por fim, as cabeças de João Batista, né, existem pelo menos 4 cabeças que são atribuídas como verdadeiras de João Batista, né? Então, uma mesquita dos Omíades na Síria, uma outra igreja em Munique, uma em Roma e a mais famosa delas, a da Catedral de Amiens, na França, né? Então, a cabeça de João Batista numa obra de Sebastião de Lanus Valdez, e essa é a relíquia que está na igreja de Amiens, na França, né? Agora, se atribui que é verdadeira, mas esse é um do exemplo clássico de que é impossível atestar a veracidade, porque, de fato, João Batista tinha apenas uma cabeça, né? Então, se existem 4 como verdadeiras, então alguma coisa não bate muito bem dentro dessa lógica, né? Aí, por fim, também, né, a lança do destino, né, a lança que perfurou o lado de Cristo durante a crucificação. Existem dezenas de lanças atribuídas como verdadeiras também nas igrejas europeias. Então, essa aqui é uma delas, né, mostrando dentro de um relicário, e tem toda uma lógica por trás dela. Para finalizar, então, essa rápida abordagem panorâmica por quase 1.500 anos de história das relíquias cristãs, a pergunta é se existem relíquias no protestantismo contemporâneo. O que vocês acham? Existe ou não? Eu vou mostrar algumas coisas aqui, tá? Mais uma vez, lembrando que o objetivo aqui é falar da prática e não de quem faz as práticas, tá? Então, preservamos a identidade de todas as pessoas que aparecerão daqui para frente. Bom, o culto judaizante é um primeiro elemento, porque atesta a mesma questão de ter um elemento que, se tocado, é miraculoso, que cria algum elemento de um paralelo interno, né? E aí nós temos vários exemplos disso, né? A adoção de uma indumentária judaizante em culto protestante, como paramentos, né? O uso do shofar não como um instrumento musical, mas como algo que pode liberar algo especial e tudo mais. Então, a gente vê paralelos entre essa ideia do relicário como um elemento intermediário entre o homem e Deus, e a gente vê isso acontecendo também no nosso período, tá? Aqui também peguei alguns elementos, né? O Vale do Sal. O que me chamou a atenção aqui, 2 coisas acontecem no Vale do Sal. Primeiro, a sua vitória, e segundo, a derrota dos seus inimigos. Então, é isso que acontece quando você passa por essa relíquia, né? Ao passar por aquele ambiente, você está
passando por uma relíquia, por um relicário, porque ele não é só sal. Essa que é a ideia. A relíquia não é só uma relíquia, não é um fragmento de madeira ou um cravo, ele é algo além disso. Então, quando você pega algo natural e atribui um valor sobrenatural a ele, aquilo se transforma em uma relíquia, seja na Idade Média, seja em 2025, né? E a outra eu coloquei porque eu achei legal terem pego a imagem dos 300 para colocar aqui na questão da batalha, né? Então, mais um exemplo de relíquias contemporâneas. A campanha do lenço ungido, aqui é clássico, né? Então você tem literalmente um lenço que não é mais só um lenço, ele tem uma capacidade sobrenatural, enfim, então ele se transforma em algo além disso, tá? Acho que esses eram os físicos. Eu vou falar de 2 exemplos metafísicos aqui, só para a gente ilustrar como a gente pode transformar coisas filosóficas em relíquias também, que prejudicam muito o contexto da igreja no nosso presente, tá? Ah, não, esqueci dessa, né? O feijão aqui que teria uma atribuição sobrenatural de curar enfermidades e tudo mais, tá? Aqui, conheça não sabemos que igreja é, a igreja luxuosa, que é alvo de críticas na internet, pobre pode entrar, ou seja, né? Então existem barreiras também sociais em algumas igrejas protestantes, criando a própria igreja se transforma numa relíquia, no sentido de que apenas um grupo seleto de pessoas podem adentrar, desde que só pode entrar se eu tiver roupas em tons pastéis, eu já não posso participar do templo, né? Enfim, então essa aqui como a gente vai mutando a forma simples do evangelho, inserindo outros elementos que vão complicando a maneira como a gente utiliza e como a gente vive igreja, né? Cada vez mais distante do evangelho genuíno de Cristo. Além disso, a última aqui para fechar, né? Não, essa aqui antes, né? Arrebatamento, a profecia do fim do mundo que viralizou nas redes sociais. Pastor sul-africano teria recebido mensagem do próprio Jesus, afirma: o fim do mundo tem data e ocorre na virada de 23 para 24 de dezembro. Hoje é dia 25, então, ou todos nós ficamos, né? Ou 2 opções, né? 2 possibilidades. Ou o arrebatamento aconteceu e todos nós ficamos, ou ele não aconteceu, né? E o que é interessante nas profecias contemporâneas é que o profeta nunca é julgado, né? Quando ele for contactado amanhã, ele vai falar que não, Jesus falou com ele de novo e postergou para mais alguns meses aí e vai acontecer de novo, né? É sempre assim. Então, falei de fim do mundo porque a ideia de fim do mundo está sempre presente ao longo da história da igreja, nas viradas de milênio, na virada do 1º milênio você tem um apocalipse acontecendo nesse mundo ocidental. Então, essa ideia de fim do mundo está sempre presente dentro do imaginário cristão em todos os séculos, em todos os períodos, e agora isso fica exponencial em função das redes sociais que nós temos pela frente, tá? Agora sim, o último slide para alugar um triplex na sua cabeça e você voltar reflexivo hoje quando retornar para a sua casa, né? Excesso de política nas igrejas tem gerado desgaste entre evangélicos. As pessoas não se reconhecem mais nas suas lideranças. Então, próprio comportamento e a maneira como a igreja tem lidado com essa questão tem se transformado também em uma relíquia quando nós deixamos Cristo no primeiro lugar e colocamos essa autoridade nas mãos de pessoas falhas e como se elas pudessem, de fato, salvar ou fazer alguma coisa dentro da sociedade como um todo, né? Enfim, conclusões. Como proteger a igreja protestante, então, né, das relíquias contemporâneas? 3 passos muito simples, mas necessários nos dias de hoje. Quanto mais Bíblia, menos heresias. Foi assim no passado, é assim no presente. Investir em discipulado centrado em Cristo gera uma igreja menos dependente de itens sagrados e artefatos miraculosos. Quanto mais Cristo, menos espaço para relíquias contemporâneas, né? Então, quem faz o milagre é Cristo, então a igreja amadurece nessa área. E, por fim, não nos esquecer que a nossa principal missão é influenciar a sociedade, não dominá-la. Isso mantém nosso coração e nossas atitudes em equilíbrio
com o genuíno evangelho de Cristo na terra, seja no passado, seja no presente, até que ele de fato venha. Ficou com alguma dúvida? Óbvio que vocês ficaram. Esse é o fim do assunto? Não, é apenas o início de uma jornada com relação a isso, né? Então, deixei aqui os livros que eu trouxe para preparar essa pequena apresentação. São esses 3 livros, eles estão aqui. Depois, se vocês quiserem folheá-los, eles estão aqui. Então, é isso. Muito obrigado a todos.